Fala aí, meus guris! Como vocês estão? Hoje tem coisa nova no canal. Eu tava pensando em criar um mundo com um nível de poder absurdo. Tipo, o mundo mais poderoso, cheio de calamidade, tá ligado? Algo no nível máximo, estilo Tensei Shitara Slime. Então resolvi criar isso aqui. Quem puder e quiser continuação, deixa o like e se inscreve no canal. Será que a gente consegue chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano? Não! Coloquei essa meta aqui no canal. Quem puder, hype o vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos dali. Elias Sampaio aprendeu cedo que algumas coisas simplesmente não chamavam atenção. A argila era uma delas. Ela sustentava construções, estradas, cidades inteiras. Mas ninguém falava sobre argila. Não virava notícia, não rendia status. Quem trabalhava com ela existia apenas enquanto fosse útil. Depois, era substituído sem cerimônia. A mina ficava afastada da cidade, cercada por mata fechada. O som constante das máquinas se misturava ao canto distante de insetos e pássaros, criando um ruído contínuo que, depois de um tempo, deixava de ser percebido. Era ali que Elias passava a maior parte dos dias, coberto de poeira vermelha, repetindo movimentos até o corpo agir sozinho. Ele não reclamava. Não porque gostasse, mas porque reclamar não mudava nada. Enquanto os outros conversavam sobre motos novas, festas de fim de semana ou apostas, Elias mantinha o fone desligado e a mente ocupada com outras coisas. Mapas antigos, teorias esquecidas, estruturas que não se encaixavam na história oficial. Pirâmides fora do lugar, ruínas soterradas que ninguém investigava porque não davam retorno financeiro imediato. Mistérios não pagavam salário. Naquele dia, o turno estava quase acabando quando o supervisor passou avisando que quem quisesse podia ficar para a hora extra. A produção precisava bater a meta da semana. Alguns recusaram. Elias aceitou sem pensar muito. Desceu mais fundo do que o habitual. A argila naquela camada era diferente. Mais escura, mais compacta, como se tivesse sido comprimida por algo durante muito tempo. O impacto da pá não soava como antes. Havia um eco estranho, seco demais para ser apenas terra. No terceiro golpe, a pá bateu em algo sólido. Elias parou. Ajoelhou-se, afastando a argila com cuidado. O objeto surgiu aos poucos. Um medalhão antigo, coberto por marcas e símbolos desgastados. O metal estava corroído, manchado, como se tivesse atravessado décadas de água e calor. E ainda assim, os símbolos permaneciam nítidos demais para algo comum. Ele sentiu um arrepio leve, sem saber explicar porquê. Não parecia valioso no sentido comum. Não brilhava, não chamava atenção. Mas havia algo ali que fazia o olhar demorar mais do que o necessário. Elias levou o medalhão até a superfície e mostrou ao supervisor, esperando algum tipo de reação. Curiosidade, ordem para registrar, talvez uma foto. O supervisor mal olhou. Fez uma careta como se o objeto fosse sujo demais para ser tocado. Joga isso fora ou guarda no bolso, sei lá. Só não traz isso pra perto de mim. Deve ter passado por bicho, esgoto, coisa velha não vale nada. Não houve discussão, não houve interesse. Elias guardou o medalhão no bolso do uniforme. O metal estava frio contra a perna, pesado demais para algo tão pequeno. O turno terminou pouco depois. Os outros subiram, rindo, conversando, reclamando do cansaço. Elias ficou para trás por alguns minutos, observando a entrada escura do túnel que descia ainda mais fundo. Ele não pensou em destino, não pensou em presságio. Pensou apenas que se algo estava enterrado ali há tanto tempo, não tinha sido por acaso. Colocou o capacete, ligou a lanterna e desceu novamente. O som do mundo foi ficando distante. Quanto mais Elias descia, mais a mina parecia antiga. As marcas nas paredes já não eram apenas de máquinas. Havia trechos onde a argila fora arrancada de forma irregular, como se ferramentas diferentes tivessem sido usadas em épocas distintas. A madeira que sustentava o teto rangia baixo, num som contínuo que não era exatamente ameaça, era aviso. Ele avançou com cuidado. A lanterna iluminava poucos metros à frente, criando sombras longas que se moviam conforme ele respirava. O silêncio ali embaixo não era completo. Havia sempre o gotejar lento da água e o eco distante de algo cedendo, como se a mina nunca estivesse totalmente imóvel. Elias levou a mão ao bolso sem perceber. O medalhão estava ali, frio, mais pesado do que deveria. Não queimava, não vibrava, não fazia nada que pudesse ser chamado de sobrenatural. Ainda assim, a sensação de carregá-lo era semelhante à de segurar algo que não queria ser esquecido. Ele encontrou a camada exata de onde o retirara. A argila escura formava uma parede quase lisa, compacta demais para um depósito comum. Elias passou a mão sobre a superfície e sentiu pequenas irregularidades, marcas que não seguiam padrão de escavação. Era ali. Ele levantou a pá. O primeiro golpe ecoou seco. O segundo também. No terceiro, o chão tremeu de leve, como se algo tivesse respondido ao impacto. Elias congelou. O rangido da madeira mudou de tom. Não foi alto. Não foi imediato. Foi pior. Um som longo, profundo, como um suspiro preso. Ele deu um passo para trás. Outro. O estalo veio do teto, seguido por um segundo estalo mais próximo. A argila começou a se soltar em placas, caindo em blocos irregulares. Elias virou para correr no exato momento em que o chão cedeu sob seus pés. A queda não foi longa, mas foi violenta.
Ele bateu o ombro, depois as costas, rolou pela encosta de terra solta até parar parcialmente submerso em água fria. A lanterna piscou uma vez e apagou. Escuridão. Antes que pudesse se levantar, o restante do túnel desabou. O impacto empurrou o ar para fora dos pulmões dele. Elias tentou gritar, mas só conseguiu inspirar poeira e água. A pressão era absurda. Terra e pedra se acumularam sobre suas pernas, prendendo-o. Ele tentou se mover. Nada. O silêncio durou apenas alguns segundos antes de ser quebrado por vozes distantes. Tem alguém lá embaixo! A galeria cedeu. Puxa a corda, rápido! Luzes começaram a surgir entre frestas, lanternas tremendo enquanto mãos desesperadas removiam o que podiam. Elias tentou responder, mas a garganta não obedecia. O corpo inteiro parecia pesado demais, como se estivesse afundando por dentro. Foi então que o medalhão esquentou. Não queimava, não machucava. Mas o calor era claro, concentrado, como se algo tivesse acordado depois de muito tempo. Uma luz fraca atravessou o tecido do bolso, refletindo na água turva ao redor dele. Por um instante, Elias teve a impressão de que o mundo ficou distante. As vozes soavam abafadas. As luzes pareciam mais lentas. O peso no peito aumentou, não como dor, mas como cansaço absoluto. Ele foi puxado para fora minutos depois. O ar frio da superfície bateu no rosto, seguido por tosses, gritos, ordens confusas. Alguém dizia para ele não fechar os olhos. Outra voz falava rápido demais, chamando a ambulância. Elias tentou focar no céu acima da entrada da mina. Azul demais, brilhante demais. O medalhão, agora completamente quente, pressionava o peito como se quisesse atravessar a carne. A última coisa que ele sentiu foi o mundo ficando silencioso de novo. Não como falta de som, mas como se tudo tivesse sido colocado atrás de uma parede grossa. Depois disso, não houve mais dor. Nem luz, nem peso. Apenas a sensação de estar sendo levado para longe de algo que ele já não conseguia nomear. O hospital não estava preparado para milagres. Elias chegou em uma maca, coberto de terra vermelha e água barrenta. O corpo imóvel demais para alguém tão jovem. As luzes da emergência iluminaram cada detalhe com frieza clínica. Ferimentos internos, costelas comprometidas, respiração irregular. Pressão caindo, saturação despencando. Prepara o oxigênio. A médica de plantão leu o relatório rápido, sem levantar a voz. Não havia pânico ali, apenas protocolo. Pessoas chegavam daquele jeito toda semana. Acidentes de trabalho não eram novidade, e a mina já tinha seu histórico. Elias não ouvia, ou talvez ouvisse tudo de muito longe. Para ele, o tempo havia perdido a forma. Não havia sonho, nem lembrança organizada. Apenas fragmentos. O barulho da pá, o peso da terra, o céu azul demais visto por um segundo. E sempre presente, o peso do medalhão. Enquanto os médicos trabalhavam, o objeto permanecia contra o peito dele, agora sob o lençol fino. Nenhum monitor registrava o calor estranho que começava a se espalhar, lento e persistente, como algo despertando depois de uma espera longa demais. Pupilas reagindo mal. Ele não está respondendo. A médica respirou fundo e tomou a decisão que já conhecia. Prepara para a intubação. O tubo entrou. O peito de Elias subiu e desceu de forma mecânica. As máquinas assumiram parte do trabalho que o corpo já não conseguia fazer sozinho. Por alguns minutos, a linha do monitor estabilizou. Depois, começou a falhar. O som agudo que acompanhava cada batimento ficou irregular. A médica olhou para o relógio na parede. Não por ansiedade, mas por hábito. Havia outros pacientes. Sempre havia. Parada. As mãos se moveram rápido. Compressões, medicamentos, ordens curtas. O corpo de Elias reagiu uma vez, depois não reagiu mais. O monitor emitiu um som contínuo, reto, sem variação. A médica manteve as compressões por mais alguns segundos do que o necessário. Não por esperança, por respeito ao protocolo. Quando parou, o silêncio tomou a sala. Hora do óbito, 03:17. Ninguém discutiu, ninguém chorou. Um enfermeiro desligou os aparelhos. Outro puxou o lençol um pouco mais para cima. O corpo foi deixado ali por alguns minutos enquanto o hospital seguia em frente, indiferente como sempre. Foi nesse intervalo, quando ninguém olhava, que o medalhão brilhou. Não iluminou a sala, não chamou atenção. A luz foi absorvida pelo próprio corpo como se não tivesse intenção de ser vista. Por dentro, algo se desprendeu. Não houve dor, não houve medo. A sensação foi semelhante à de soltar um peso que se carrega por tempo demais. Elias sentiu-se leve por um instante. E então, puxado, rápido, como se tivesse atravessado uma correnteza invisível. O mundo hospitalar desapareceu sem transição. Não houve túnel de luz, não houve vozes. Apenas escuridão, seguida pelo som de água correndo. O som da água veio antes da consciência. Um fluxo contínuo, profundo, como algo que nunca parou de correr. Elias abriu os olhos lentamente. A primeira sensação foi estranha. Não dor, não medo, mas ocupação. Como se aquele corpo tivesse sido usado até o limite e depois deixado de lado. O ar entrou nos pulmões com dificuldade, mas entrou. Ele estava deitado sobre pedra fria, parcialmente molhada. Acima, um teto de pedra lisa coberto por símbolos triangulares repetidos, antigos demais para a decoração. Quando tentou se levantar, o corpo respondeu com atraso. Roupas ruins, remendadas, grossas demais para conforto, finas demais para proteção. Memórias começaram a se encaixar, não como lembranças organizadas, mas como sensações.
Uma vila pobre, uma mãe doente, tossindo quase todas as noites, um pai que sorria demais para esconder o cansaço, a expectativa da vila inteira colocada em um único despertar. E então, o resultado. Recuperador, a classe que acompanha aventureiros, carrega restos, limpa caminhos, serve enquanto é útil. A lembrança seguinte veio mais nítida, a dungeon. O grupo avançando rápido demais. O perigo surgindo sem aviso, e o empurrão. Não houve raiva, não houve discussão, apenas a decisão silenciosa de que ele era descartável. Elias fechou os olhos por um instante. Foi então que sentiu. Não era voz, não era pensamento, era um resto, algo preso entre ir embora e desaparecer. Imagens quebradas surgiram. A mãe sentada perto do fogo, o pai tentando consertar algo que não funcionava mais, a vila vazia demais. E junto disso, uma sensação simples. Pedido, não formulado em palavras, apenas a necessidade crua de quem estava morrendo sem força para pedir mais nada. Se você vai ficar, então não deixa eles morrerem também. Elias não respondeu, não prometeu, não se comoveu, mas sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele nunca teve família, nunca teve ninguém esperando por ele em lugar nenhum. A ideia de ocupar um corpo que ainda tinha laços não o incomodou. Pelo contrário, parecia funcional. O resíduo da alma se dissolveu aos poucos, como fumaça levada pela correnteza do rio subterrâneo. Não houve despedida, apenas aceitação. Foi então que Elias percebeu o peso no peito, o medalhão. Ele o puxou de dentro da roupa. O metal corroído parecia intacto demais ali, como se tivesse sido feito para aquele lugar. À frente, no centro da câmara, um pedestal de pedra o aguardava. O encaixe era perfeito. Quando Elias colocou o medalhão no lugar, a pirâmide reagiu. Os símbolos nas paredes acenderam em sequência, liberando uma luz verde profunda que não iluminava. Revelava. A água do rio mudou de ritmo, obediente. O grande caixão à frente começou a se abrir, sem explosão, sem violência. A pedra simplesmente cedeu. Do interior, algo emergiu. Não um corpo de imediato. Primeiro, presença. Densa, antiga, absolutamente indiferente ao mundo. A forma feminina se definiu aos poucos. Cabelos curtos verde escuro com nuances esmeralda. Olhos verdes brilhantes, atentos, avaliando tudo sem pressa. Orelhas alongadas, não humanas. A armadura leve parecia feita de tecido e placas vivas. Manoplas de energia verde translúcida se formaram nos braços, afiadas e precisas. Ela olhou para Elias, não com curiosidade, não com julgamento, com reconhecimento. Então, a voz ecoou direto na mente dele, calma e controlada. O selo finalmente encontrou um portador funcional. Elias sustentou o olhar. Meu nome é Vivi, continuou ela. E a partir de agora, existo apenas enquanto você existir. O vínculo se formou sem dor, sem juramentos. Apenas a sensação clara de que algo antigo havia parado de estar sozinho. O silêncio que veio depois era estável. A pirâmide não desmoronou. O mundo não reagiu. Era como se nada tivesse acontecido, exceto que tudo havia mudado. Elias flexionou os dedos testando o corpo, ainda fraco, ainda magro, ainda marcado por fome. Mas algo dentro dele parecia organizado, como se partes que antes brigavam agora soubessem onde ficar. Você não reagiu como a maioria, comentou Vivi flutuando ao lado dele. Normalmente há medo, ou euforia. Elias caminhou até o rio e lavou o rosto. A água fria trouxe clareza. Reagir não muda nada, respondeu. Vivi observou em silêncio, curiosa de forma contida. Você herdou memórias, disse ela. E um pedido. Elias assentiu levemente. O corpo tinha coisas pendentes. E você pretende cumprir? Ele pensou por um instante. Não por emoção, por lógica. Se eu ocupar este corpo, respondeu, faz sentido manter o que o mantém de pé. Vivi sorriu de leve. Pragmático. Eles seguiram pelo corredor seco, afastando-se da câmara tumular. Os símbolos apagavam conforme passavam, como se aquela parte da dungeon estivesse encerrada para sempre. Não confunda minha presença com poder absoluto, avisou Vivi. No estado atual, eu apenas impeço que você seja descartado imediatamente. Elias ajustou o cinto frouxo e continuou andando. É o suficiente por enquanto. A saída da pirâmide surgiu à frente, uma abertura estreita por onde a luz natural entrava fraca. Lá fora, disse Vivi. O mundo continua funcionando da mesma forma. Vilas apostam em despertos. Guildas descartam os inúteis. Reinos ignoram o que não rende. Elias parou por um instante antes de sair. Pensou na vila, na mãe doente, no pai enfraquecido, não sentiu apego, sentiu direção. Então é melhor eu não ser inútil, respondeu. Ele saiu da pirâmide sem olhar para trás. O vento da superfície parecia diferente, não mais limpo, apenas real. Elias saiu da pirâmide sem pressa, sentindo o sol fraco tocar o rosto. O corpo ainda era o mesmo, magro, marcado por fome e esforço, mas a sensação de fragilidade constante havia diminuído, não desaparecido, apenas recuado. A trilha até a vila era conhecida. Pedras soltas, marcas de carroças antigas, vegetação baixa, mal cuidada. Ele caminhava em silêncio, atento ao ambiente, mas sem tensão exagerada. Vivi o acompanhava sem ser vista, observando tudo com curiosidade controlada.
Este território é negligenciado, comentou ela enquanto analisava as colinas ao redor. Pouca patrulha, nenhuma estrutura defensiva real. É uma vila pobre, respondeu Elias. Sempre foi. Vivi não fez comentário. Para ela, pobreza e abandono eram conceitos funcionais, não morais. Quando a vila finalmente apareceu à frente, nada havia mudado. Casa simples, algumas tortas, pessoas trabalhando mesmo com o corpo cansado. O som distante de ferramentas, vozes baixas, uma rotina que não esperava nada além do próximo dia. Elias entrou sem chamar a atenção. Alguns moradores o reconheceram rapidamente. O olhar veio primeiro, depois o silêncio. Não era aquele garoto? O recuperador? Achei que tinha morrido naquela dungeon. Não houve comemoração. Não houve surpresa alegre. Houve desconfiança. Elias seguiu em frente, ignorando os sussurros. Ele não esperava a recepção. Nunca esperou. A casa em que o corpo vivia ficava na parte mais afastada da vila. Pequena, simples, com sinais claros de improviso. O telhado rangia com o vento. A porta estava mal encaixada. Ele entrou sem bater. O interior era escuro, cheirando a ervas secas e madeira velha. Uma mulher estava sentada próxima ao fogo fraco, envolta em um cobertor fino. Tossiu antes mesmo de levantar o olhar. Quando viu Elias, demorou alguns segundos para reagir. E você voltou? A voz era fraca, mas não surpresa. Como se aquela possibilidade nunca tivesse sido totalmente descartada. Elias assentiu. Voltei. Ela não se levantou, não correu. Apenas observou como quem tenta confirmar se aquilo era real. Em um canto da casa, um homem mais velho dormia mal, respirando com dificuldade. A imagem se encaixou com as memórias. Nada ali era confortável. Nada ali era seguro. Disseram que a dungeon... A mulher começou, mas a tosse interrompeu. Elias colocou a mochila no chão. Não termine, disse. Não importa. Ela o encarou por mais alguns segundos, depois desviou o olhar. A vila não ficou feliz, comentou sem acusação. Eles acham que você desperdiçou a chance deles. Elias não respondeu. Ele olhou ao redor, avaliando o espaço, a falta de suprimentos, o estado do corpo dela, a respiração irregular do homem ao fundo. Vivi observava em silêncio. Eles estão certos, disse Elias por fim. Eu não despertei nada útil para eles. A mulher franziu o senho, confusa com a frieza. E então? Perguntou. Vai embora de novo? Elias pensou por um instante. Não em promessas, não em afeto. Pensou em estrutura. Ainda não. Do lado de fora, alguns moradores se aproximavam, curiosos. Não havia hostilidade aberta, mas também não havia acolhimento. A vila não confiava nele, e Elias não precisava que confiassem. Ele precisava apenas de tempo. E agora tinha algo que antes não tinha: capacidade. A vila acordava cedo porque não podia se dar ao luxo de atrasos. Elias saiu de casa logo após o amanhecer. O ar estava frio, úmido e o cheiro de terra molhada dominava tudo. Pessoas já trabalhavam nos campos pobres ao redor da vila, tentando extrair algo de um solo que nunca dava o suficiente. Ele caminhou sem pressa até a área comum. Os olhares vieram naturalmente. Não eram de ódio aberto. Eram piores. Eram de cálculo. Ele voltou mesmo. Recuperador não muda nada. Perdemos a chance de ter alguém forte. Elias ouviu tudo sem reagir. Dois aventureiros de baixo nível, armados de forma simples, conversavam próximos ao armazém. Quando o viram, a conversa cessou por um instante. Você entrou naquela dungeon e saiu andando, disse um deles cruzando os braços. Como? Elias respondeu com honestidade mínima. Não morri. O outro aventureiro soltou um riso curto. Sorte não protege vila nenhuma. O líder informal da vila se aproximou logo depois. Um homem mais velho, com expressão cansada e roupas gastas demais até para alguém naquela posição. Ah, Elias, disse ele. A vila apostou tudo no seu despertar. Você sabe disso. Elias assentiu. E perdeu. O homem respirou fundo, incomodado com a franqueza. Não é pessoal, mas precisamos de alguém que traga recursos. Proteção, contratos com guildas. Um recuperador não faz isso. Eu sei, respondeu Elias. Vivi observava a cena com atenção silenciosa. Eles estão seguindo a lógica correta, comentou ela, apenas para ele. A vila não pode se sustentar com esperança vazia. Elias concordava. Então vamos ser claros, continuou o líder. Você pode ficar, mas não espere apoio. A comida é contada, a proteção também. Era um aviso, e ao mesmo tempo, uma sentença. Elias olhou ao redor, viu as casas frágeis, as cercas quebradas, o medo constante estampado nas pessoas. Nenhuma daquelas pessoas era cruel, apenas estavam presas à mesma lei que regia o mundo inteiro. Tudo bem, respondeu ele. A resposta simples pareceu desarmar o homem por um instante. Você entende? Entendo, disse Elias. Eu também não apostaria em mim. O líder da vila não soube o que responder, apenas se afastou. Elias voltou para casa no meio da manhã, a mãe estava acordada, sentada perto do fogo fraco. Tossiu ao vê-lo entrar. Eles falaram com você? Disse ela, mais afirmando do que perguntando. Falaram. Ela baixou o olhar. Não leve para o coração. Elias não respondeu. Ele não carregava aquilo como ofensa. No fundo da casa, o pai respirava com dificuldade. Cada inspiração parecia um esforço calculado. Vivi analisou em silêncio. O corpo deles está falhando, disse ela.
Sem intervenção externa, não passam de alguns ciclos. Elias fechou os olhos por um segundo. Não sentiu raiva. Não sentiu tristeza intensa. Sentiu pressão. Então eu preciso de recursos, disse. Rápido. Recursos significam risco, respondeu Vivi. Tudo neste mundo significa. Ele saiu novamente, ajustando o cinto e pegando o equipamento simples de recuperador. Não anunciou nada. Não pediu permissão. Do lado de fora da vila, as trilhas levavam a áreas pouco exploradas. Dungeons menores, ignoradas por aventureiros porque não valiam o esforço. Elias observou o horizonte por alguns instantes. Não para ir agora, mas para entender por onde começaria quando estivesse pronto. Ele não precisava provar nada para a vila. Precisava apenas não ser inútil. Ele voltou para casa sem dizer nada a ninguém. A noite caiu cedo. Não porque o sol se apressou, mas porque a vila não tinha motivo para ficar acordada além do necessário. Elias sentou-se próximo ao fogo fraco, observando a chama baixa consumir pedaços de madeira irregular. A comida era simples, pouca, dividida em silêncio. A mãe comia devagar, parando às vezes para conter a tosse. O pai mastigava sem pressa, como se cada movimento exigisse cálculo. Nenhum dos dois reclamava. Elias observava, não como filho, como alguém avaliando uma estrutura prestes a colapsar. Amanhã o fiscal passa novamente, comentou o pai em voz baixa. Vão cobrar o envio da produção. Elias assentiu. Quanto? O de sempre. 8 partes para o reino. 2 ficam. Vivi ouviu em silêncio. O custo energético dessa vila é negativo, comentou ela apenas para Elias. Vocês produzem para sustentar algo que não os protege. Eu sei. Depois da refeição, Elias saiu de casa. Caminhou pela vila enquanto a maioria se recolhia. Não buscava conversa. Observava. Casas frágeis, ferramentas ruins. Campos explorados até o limite. A vila não estava morrendo por azar. Estava morrendo por design. Ele parou perto do armazém comunitário. As portas estavam reforçadas de forma improvisada, como se alguém tivesse tentado protegê-lo sem saber exatamente de quem. Se você pretende manter esse lugar de pé, disse Vivi, precisará de 3 coisas. Elias esperou. Alimento estável, defesa mínima e algo que torne esta vila inconveniente de destruir. Elias não respondeu de imediato. Dungeons menores, continuou ela. As que ninguém quer explorar. Normalmente são ignoradas porque o risco não compensa o lucro. Para aventureiros, disse Elias. Exato. Ele olhou para o horizonte, onde trilhas levavam a áreas abandonadas. Recuperadores entram depois das batalhas, disse. Sabem lidar com restos, caminhos instáveis, ambientes quebrados. Vivi sorriu levemente. Você está pensando certo. Elias caminhou até o limite da vila, onde a cerca quase não existia mais. Ali, marcas antigas indicavam ataques que nunca foram totalmente resolvidos. Eu não posso proteger tudo, disse ele. Ainda. Não precisa, respondeu Vivi. Precisa organizar. Naquela noite, Elias não dormiu muito. Sentado perto da porta, observou a vila em silêncio. Não fez promessas. Não sentiu empolgação, apenas começou a planejar. Primeiro passo, explorar sozinho. Não para enriquecer, mas para mapear risco e retorno. Se conseguisse trazer algo pequeno, constante, repetível, a vila não precisaria implorar por atenção. Precisaria apenas existir. Ao longe, um sino soou. Aviso de troca de turno no campo. O mundo continuava funcionando, e Elias pela primeira vez estava pronto para interferir. Status implícito, sem pop-up. Nível, uma calamidade. F. Situação, base frágil, potencial latente. Elias saiu da vila antes do sol nascer. Não avisou ninguém, não pediu permissão. Apenas caminhou pela trilha que poucos usavam com a mochila vazia batendo de leve contra as costas. O ar da manhã era frio e úmido, carregando o cheiro de terra e folhas apodrecidas. A dungeon ficava a menos de 1 hora dali. Era pequena, instável, antiga demais para render lucro e perigosa demais para aventureiros despreparados. Por isso fora abandonada, e por isso mesmo continuava existindo. Estrutura comprometida, comentou Vivi, analisando o terreno antes mesmo de entrarem. O núcleo ainda emite mana residual, mas em ciclos irregulares. O suficiente para sustentar monstros, respondeu Elias. Sim, fracos, mas numerosos. Elias entrou. O interior era estreito, com paredes rachadas e trechos parcialmente soterrados. O chão estava coberto por detritos antigos, fragmentos de armas, ossos, pedaços de armaduras corroídas. Ele avançou devagar. O primeiro ataque veio sem aviso. Criaturas pequenas, de corpo duro como pedra bruta, emergiram das fendas no chão. Moviam-se em grupo, raspando as superfícies enquanto avançavam. Elias não correu. Pegou uma barra de ferro curta, ferramenta comum de recuperador, e recuou um passo, observando o padrão de movimento. Direita primeiro, disse Vivi. Elias obedeceu. O golpe foi seco, preciso, direcionado não para esmagar, mas para deslocar. A criatura se chocou contra a parede e caiu, abrindo espaço. As outras avançaram juntas. Veneno leve, comentou Vivi. Uma camada fina de energia verde envolveu a ponta da barra de ferro, quase invisível. O próximo golpe não matou de imediato.
A criatura caiu, se contorcendo enquanto as outras hesitavam por uma fração de segundo. O suficiente. Elias aproveitou. Não lutou para vencer. Lutou para encerrar. Quando o silêncio voltou, ele respirava com dificuldade, mas estava inteiro. Nenhum ferimento grave. Nenhuma exaustão extrema. Consumo aceitável, disse Vivi. Seu corpo aguentou. Elias assentiu e começou o trabalho real. Não buscou tesouros. Recolheu núcleos instáveis, fragmentos aproveitáveis, resina endurecida dos monstros, restos de mana cristalizada nas paredes, material bruto. Pouco valor isolado, alto valor em conjunto. No fundo da dungeon encontrou o parasita de raiz. Não se movia, apenas pulsava, preso à parede, drenando mana residual. Esse sustenta o resto, disse Elias. Correto. Removê-lo colapsa a dungeon aos poucos. Elias não destruiu tudo. Cortou apenas parte da raiz, selando o local improvisadamente. Se eu destruir agora, não volta, disse. Estratégico, respondeu Vivi. Você pensa em ciclos. Quando saiu da dungeon, o sol já começava a surgir no horizonte. A mochila não estava cheia, mas não estava vazia. O suficiente para trocar por comida, reparar ferramentas, aliviar um pouco a pressão da vila. Nada heróico, nada grandioso. Mas quando Elias olhou para trás, viu algo importante. A dungeon ainda estava ali. E agora, ele sabia como usá-la. Elias deixou a vila ao amanhecer. Não levou nada além do necessário. Parte do que conseguiu na dungeon menor ficou com os pais. Comida, pequenas trocas, tempo. O resto foi convertido em algo mais útil. Direção. A vila não sobreviveria sem estrutura. E estrutura não vinha de boa vontade. Vinha de contratos. A estrada para a capital era movimentada, mas silenciosa. As pessoas falavam pouco, como se qualquer palavra fora do tom pudesse custar algo. Caravanas passavam protegidas por mercenários bem pagos. Aventureiros caminhavam em grupos, rindo alto, confiança comprada por equipamento melhor. Elias seguia sozinho. A capital concentra informação, comentou Vivi. Missões, recompensas, rotas, mentiras. E dinheiro, completou Elias. As muralhas surgiram aos poucos, enormes demais para uma cidade que dizia proteger apenas seu próprio território. Camadas de barreiras mágicas brilhavam suavemente sobre a pedra, quase invisíveis sob o sol. Dentro daquelas muralhas, monstros não entravam, fome não existia, força era recompensada. Elias parou por um instante antes do portão principal. Soldados examinavam aventureiros, avaliando equipamentos, marcas de guilda, postura. Quem parecia fraco demais recebia olhares de desprezo. Quem parecia útil entrava rápido. Quando chegou a vez de Elias, o soldado apenas olhou sua mochila e túnica gasta. Recuperador? Perguntou sem interesse. Sim? O soldado fez um gesto curto com a mão. Não cause problemas. O portão se abriu. A capital era outro mundo. Ruas limpas, construções sólidas, pessoas bem vestidas, mercados cheios. A diferença entre ali e a vila era tão grande que parecia deliberada. Elias não se impressionou. Ele já sabia como o mundo funcionava. Primeiro destino, disse ele. Guilda, respondeu Vivi. No centro da cidade, o prédio da guilda se erguia como um templo moderno. Grande, movimentado, cheio de quadros de avisos cobertos por pergaminhos. Missões, proteção de rotas, limpeza de dungeons, extermínio de monstros. Serviços que ninguém queria fazer. Elias parou diante do mural. A maioria das missões ignorava recuperadores, mas não todas. Ele começou a ler com atenção. Não buscava glória. Buscava o que pagava melhor com o menor risco imediato. A vila precisava sobreviver. E para isso, Elias precisava se tornar útil, mesmo dentro do sistema que o desprezava. O salão da guilda estava barulhento. Risadas altas, copos batendo, histórias exageradas de dungeons limpas com facilidade. Elias entrou em silêncio, caminhando até o mural de missões. A conversa não parou, apenas mudou de tom. Olha lá! Um recuperador sozinho? Veio pegar missão ou procurar emprego de carregador? As risadas vieram fáceis. Elias ignorou. Enquanto lia os pergaminhos mais baixos do quadro, os que quase ninguém olhava, sentiu algo leve tocar sua mente. Eles não estão errados dentro da lógica deles, disse Vivi. Você existe para carregar o peso dos outros. Eu sei. Mas isso não significa que precise aceitar o riso. Ainda não, respondeu Elias. Um aventureiro de armadura pesada passou por ele e bateu propositalmente no ombro. Ei, burro de carga, disse rindo. Não deixa cair o loot quando a gente matar os monstros, tá? Outro completou. Se sobreviver já é lucro. Mais risadas. Elias não reagiu. Continuou lendo. No balcão elevado, a mestre da guilda observava. Seu olhar verde percorreu Elias rapidamente, da mochila simples às botas gastas. A expressão foi clara, desinteresse. Recuperador, disse ela, chamando a atenção sem elevar a voz. Missões compatíveis com sua classe ficam à esquerda. Não atrapalhe aventureiros em contratos sérios. O salão riu de novo. Tá ouvindo, burro? Alguém gritou. Até a mestra sabe o teu lugar. Elias se virou lentamente para o balcão. Quero registrar missões abertas, disse em tom neutro. A mestre da guilda arqueou levemente a sobrancelha. Você sozinho? Perguntou. Sem grupo, sem patrocinador, sem valor.
Ela fez um gesto curto com a mão. Pegue o que sobrar. Se não voltar, ninguém vai sentir falta. O riso foi mais alto dessa vez. Vivi observava tudo em silêncio, não por indiferença, por cálculo. Eles estão te empurrando para o fundo, comentou. Esperam que você desapareça. Sim. Isso te incomoda? Elias voltou ao mural e arrancou 2 pergaminhos da parte mais baixa. Não, respondeu. Facilita. Ele caminhou até o balcão para registrar as missões. A mestre da guilda mal levantou o olhar ao carimbar. Não morra, disse sem ironia. Dá trabalho limpar registros incompletos. Elias pegou os pergaminhos e se afastou. Atrás dele, as risadas continuaram. Aposto que não volta. Recuperador não dura fora de grupo. Nem burro aguenta tanto peso. Elias saiu da guilda sem olhar para trás. Do lado de fora, o barulho da capital parecia distante. Você vai lembrar deles, disse Vivi. Não, respondeu Elias caminhando. Eles vão lembrar de mim. Não era promessa, era probabilidade. Elias deixou a capital sem olhar para trás. A missão que havia aceitado no fim do dia anterior não prometia recompensa digna nem reconhecimento. Apenas um selo simples da guilda e uma anotação curta. Verificar e reduzir a ameaça. A estrada era pouco usada, nenhuma patrulha, nenhuma caravana. Missão típica para descarte, comentou Vivi. Eu sei. A dungeon surgiu entre colinas secas, quase escondida por vegetação rala. A entrada estava parcialmente colapsada, como se o próprio terreno tentasse engoli-la de volta. Elias entrou sem acender tocha. O ar era abafado, a mana irregular. O tipo de ambiente que aventureiros experientes evitavam, não por perigo extremo, mas por desgaste constante. O primeiro ataque veio rápido. 2 cães de fenda avançaram em silêncio, baixos e ágeis. Elias recuou meio passo, sentindo o chão antes de apoiar o peso. Quando o primeiro saltou, ele desviou e usou o impulso do próprio corpo da criatura contra a parede. O segundo veio logo atrás. Esquerda, avisou Vivi. Elias girou e acertou com a lâmina curta. O golpe não foi limpo, mas suficiente. O animal caiu, se debatendo até parar. Respiração controlada. Nenhum ferimento. Mais adiante, insetos de mana começaram a surgir das paredes, atraídos pelo calor do corpo. Elias não avançou. Encostou-se à rocha e esperou. Eles drenam lentamente, disse Vivi. Se continuar andando, vai perder mais do que imagina. Elias apagou qualquer fonte de calor e avançou no escuro, contando passos, usando memória espacial. Os insetos se dispersaram. No núcleo secundário da dungeon, encontrou a causa. Um fragmento instável de mana pulsando de forma errática. Não destruiu. Usou ferramentas simples para retirar parte do fragmento, estabilizando o pulso sem colapsar a estrutura. Você está mantendo a dungeon ativa, comentou Vivi. Ainda pode render, respondeu Elias. Para mim. Quando saiu da dungeon, o sol já estava alto. A mochila não estava cheia, mas não estava vazia. Horas depois, Elias voltou à guilda. O salão estava barulhento novamente. Risadas, copos, histórias exageradas. Ele caminhou até o balcão e colocou o selo da missão sobre a madeira. A funcionária da guilda recebeu o relatório sem pressa. Ela leu o pergaminho uma vez, depois leu de novo. Limpeza parcial, disse em tom neutro. Redução de ameaça confirmada. Nenhuma baixa. Ela levantou o olhar. Você entrou sozinho? Sim. A mulher fez uma pequena anotação lateral no registro. Não demonstrou surpresa, mas o gesto foi mais cuidadoso do que o normal. A dungeon não foi colapsada, continuou. Por quê? Ainda é utilizável. Ela assentiu lentamente. Recuperadores normalmente não pensam nisso. Elias não respondeu. O pagamento já havia sido feito. O contrato estava tecnicamente encerrado. Ainda assim, a funcionária não devolveu o pergaminho de imediato. Espere, disse. Ela se levantou e caminhou até o fundo do salão. Alguns aventureiros observavam de longe, cochichando. É aquele de novo? O burro de carga voltou vivo. Deve ter tido sorte. A funcionária retornou acompanhada da mestre da guilda. A maga loira analisou Elias em silêncio, dos pés à cabeça. Não havia desprezo aberto em seu olhar, apenas avaliação fria. Você está aceitando apenas missões rejeitadas, disse ela. Por quê? São as disponíveis para mim. Não são, corrigiu ela. São as que ninguém quer. Então, não atrapalho ninguém. Um leve silêncio se instalou. Você não reportou colapso, continuou a mestre. Isso cria inconsistência nos nossos mapas. Cria oportunidade, respondeu Elias. Alguns aventureiros riram baixo. A mestre da guilda fez um gesto curto pedindo silêncio. Você entende que, se algo der errado, a responsabilidade cai sobre você? Perguntou. Sim. Mesmo sem suporte? Sim. Ela o observou por mais alguns segundos. Você não é ambicioso, concluiu. Isso é incomum. Não, respondeu Elias. Só sou persistente. A mestre da guilda virou-se para a funcionária. Registre como executor solo recorrente, disse. Classe. Recuperador. Prioridade baixa. A funcionária hesitou por um instante. Isso cria um padrão? Exatamente, respondeu a mestre. Elias entendeu naquele momento. Eles não estavam o promovendo. Estavam catalogando.
Você receberá mais contratos semelhantes, disse a mestre da guilda. Se continuar voltando vivo, ajustaremos o risco. Se não, o registro se encerra sozinho. Entendido. Elias se virou para sair. Recuperador. Chamou a mestre, pela primeira vez usando a classe como nome. Não espere reconhecimento. Elias parou por um segundo. Não espero. Ele deixou a guilda sob olhares mistos. Desprezo, curiosidade, cálculo. Do lado de fora, a capital seguia seu ritmo perfeito, protegido por barreiras mágicas que nunca falhavam. Eles erraram de novo, disse Vivi. Sim, estão transformando você em variável de teste. Melhor do que ser descartado sem dados. Elias seguiu pela rua que levava para fora dos muros. Agora, oficialmente, ele não era mais apenas um burro de carga. Era um registro que insistia em não desaparecer. Status implícito nível 2. Calamidade percebida F. Situação classificado como executor recorrente. Baixo valor. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao fim do nosso Protinha Boladão. Espero de coração que vocês tenham curtido. Se quiserem continuação, já sabem, deixa aquele like e se inscreve no canal, que isso ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo. E um agradecimento especial aos nossos membros pelo apoio. Vocês são tops demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo e fui!